E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir, como sempre, aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, estarei fazendo uma lista de ações. E o objetivo da lista de hoje é trazer ações que têm um ROI bem alto, um dos indicadores mais importantes onde a gente avalia o desempenho das ações e o desempenho de uma empresa. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo de interesse informativo. E ROI quer dizer Return on Equity, ou seja, o retorno que a empresa está gerando para o acionista. É uma medida de rentabilidade que indica quanto lucro uma empresa gera em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ou seja, uma métrica muito importante para a gente saber se as empresas estão indo bem ou não. E a primeira ação que a gente vai citar aqui na nossa lista é a Whirlpool, a WHRL4, uma empresa de utilidade doméstica e eletrodomésticos, uma fabricante. A empresa está cotada hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a R$ 4,35, perto da sua máxima de R$ 4,66 e um pouco longe da sua mínima de R$ 3,92 das últimas 52 semanas. Ela tem um valor de mercado, agora no momento que eu gravo esse vídeo, de mais de 6 bilhões de reais. E olhando os seus indicadores, a gente vê que tem um PL muito interessante de 7, um PVP de 2,43, indicadores positivos em todos os critérios e um dividend yield de mais de 9,6%, quase 10% de yield. E olhando a métrica principal aqui do nosso vídeo, a gente vê que ela tem um ROI absurdo de mais de 30%, 33,8% para ser mais preciso. E na questão de alavancagem também ela está muito bem, com uma disponibilidade de caixa de mais de 3 bilhões de reais para uma dívida bruta de 1 e pouquinho, sobrando mais de 2,2 bilhões de dívida líquida negativa. Lucrou nos últimos 3 meses mais de 277 milhões e mais de 900 milhões nos últimos 12 meses, mostrando que a empresa está saudável praticamente em todos os critérios. Outra ação com ROI interessante é a DIR3, a Direcional Engenharia, uma empresa muito famosa de construção civil que recentemente entrou para o índice Ibovespa devido à sua alta valorização e o desempenho muito positivo. Mesmo com todas as altas seguidas que a empresa teve na sua ação, ela ainda está com PL de apenas 8,93 e um PVP de 2,83. Indicadores positivos em todos os critérios e um dividend yield de mais de 10%, 10,1% para ser mais preciso. Olhando os seus outros indicadores, a gente vê que ela tem positivo em todos os critérios, desde a margem bruta até a margem EBITDA, a margem líquida, e o seu ROI é de mais de 30%, com 31,7% de ROI. Uma disponibilidade de caixa de mais de 1,6 bi para uma dívida de 1,6, sobrando mais ou menos 18 milhões de reais mais ou menos de dívida líquida, uma dívida líquida muito controlada com relação à sua capacidade de pagamento. A empresa lucrou nos últimos 3 meses mais de 180 milhões de reais e mais de 630 milhões nos últimos 12 meses. Números muito interessantes para as ações da Direcional Engenharia. Próxima ação da nossa lista com números interessantes é a Pomo 4, que é a Marco Polo, custando R$ 6,10 no momento que eu gravo esse vídeo. Ela chegou a uma mínima de R$ 5,50 nas últimas 52 semanas e uma máxima de R$ 9,17. Só que há tempos atrás a ação estava cotada ali por 2 e pouco, então a ação simplesmente subiu muito forte nos últimos anos. Hoje ela tem um valor de mercado de quase 7 bilhões de reais. Depois dessas quedas ela ficou mais barata ainda. Olhando seu PL ficou em apenas 5,78, seu PVP em 1,72 e um yield de quase 10%. Seu ROI ficou na casa dos 29,8%, quase 30% de ROI. Disponibilidade de caixa de mais de 2 bi, dívida bruta de mais de 3 bi, sobrando 1 bi e pouquinho de dívida líquida. A empresa está bem controlada na questão de alavancagem. Gerou um lucro de mais de 318 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 1,2 bi nos últimos 12 meses. Números muito satisfatórios para as ações da Marco Polo Pomo 4. Também tem a Pomo 3 no caso.
Próxima ação da nossa lista é a Vulcabras, a VULC3, que no momento que eu gravo esse vídeo está custando R$ 15,15. A empresa andou caindo bastante nesses últimos meses, mas no longo prazo ela tem uma alta muito interessante e hoje ela vale mais de 4 bilhões de reais de valor de mercado. A empresa já valeu muito menos há anos atrás. Seu PL ficou em 7,33 e PVP de 1,98, com um yield de 8,4%, um yield muito positivo. E um ROI de mais de 27%, um ROI bem interessante. Não é aquele ROI muito alto, mas é um ROI bem acima de muitas ações na Bolsa de Valores. Tem uma disponibilidade de caixa de mais de 300 milhões de reais para uma dívida bruta de 336, sobrando em torno de 29 milhões de reais de dívida líquida, ou seja, questão alavancagem, também a empresa está extremamente controlada. Lucrou mais de 169 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 569 milhões nos últimos 12 meses. A empresa realmente está redondinha para investidores que buscam uma certa segurança e previsibilidade nos investimentos. Próxima ação da nossa lista com ROI interessante é Vivara, Viva3, com ROI de 26,2%. A empresa também tem um yield positivo, baixo, mas pelo menos é positivo, mostrando que ela gera resultados. PL de 7,23 e PVP de 1,89. Disponibilidade de caixa de mais de 282 milhões de reais e dívida bruta de quase 400 milhões, sobrando 115 milhões, mais ou menos, de dívida líquida. Parecem os números não tão interessantes que nem as empresas anteriores, mas ainda são positivos. Lucrou quase 300 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 650 milhões nos últimos 12 meses. A empresa está gerando resultados interessantes, dado o tamanho e a proporção da empresa. Próxima ação da nossa lista é do setor elétrico, que é a CEMIG 4, que está valendo 29 milhões de reais de valor de mercado, custando 10,15 por ação, mais ou menos na metade entre a mínima e a máxima das últimas 52 semanas. A empresa tem um PL bem baixo no momento que eu gravo esse vídeo, de apenas 4,08, mesmo depois de altas muito fortes, tanto em 2020, 21, 22, 23 e também 24, então a empresa despontou em todos os anos. Tem uma disponibilidade de caixa de mais de 2 bi para uma dívida bruta alta de 12 bi e uma líquida de 10 sobrando. Só que assim, são números ok para empresas do setor elétrico que geralmente elas permitem que ela tenha uma alavancagem um pouco mais alta, dada a previsibilidade dos retornos. Seu yield é de mais de 10% e ela lucrou quase 1 bilhão nos últimos 3 meses e mais de 7 bi nos últimos 12 meses. Números bem elevados para uma ação do setor elétrico. Próxima empresa da nossa lista é a NMT4, que é Energisa do Mato Grosso. A empresa tem um ROI de mais de 25%. Um yield de 4,6%, caixa de mais de 1,5 bi e dívida de quase 7 bi. Uma dívida líquida sobrando de 5 bi e pouquinho. Então, na parte de alavancagem, ela não está tão interessante assim, porém vem gerando resultados. Lucrou mais de 278 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 1 bi nos últimos 12 meses. Próxima empresa da nossa lista que tem um ROI interessante é a Prio3, a PetroRio, valendo mais de 32 milhões de reais no momento que eu gravo esse vídeo e com um PL extremamente reduzido depois dessas quedas que a gente viu devido à queda do petróleo. A empresa está custando R$ 35,80 e seu PL ficou em apenas 3,11. Um PL extremamente reduzido. A empresa não paga dividendos porque sempre foca no seu crescimento, ficando com um ROI de quase 40%, 39,7% para ser mais preciso. Caixa de quase 4 bi, dívida alta de mais de 22 bi, sobrando 18 bi de dívida líquida. Não são números tão confortáveis assim, mas ela lucra muito. Lucrou quase 7 bi nos últimos 3 meses e mais de 10 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Números extremamente altos se comparados com a proporção que a empresa tinha há poucos anos atrás. Ela cresceu muito e a cotação acompanhou. Próxima empresa da nossa lista é MWET3, que é o Etzel SA Ações PN. Também tem as ações ordinárias da empresa. Ela vale apenas 24 milhões de reais na Bolsa de Valores, mas tem indicadores bem interessantes e alguns critérios.
Geralmente, quando temos indicadores extremamente elevados, como é o caso dessa empresa, se deve a algum fator não recorrente. Então a gente tem que cuidar muito nesses momentos. Porque quando os indicadores ficam muito bons de brilhar os olhos e está sendo muito melhor do que poderia ser, certamente a gente tem alguma coisa nas entrelinhas que a gente não entende muito bem o que aconteceu, que pode ser um fator não recorrente que pode durar pouco tempo. Isso pode ser uma armadilha de valor para quem gosta de investir olhando apenas indicadores. O Etzel tem uma cotação de 12,10 no momento que eu gravo esse vídeo, mais ou menos na metade entre a mínima e a máxima das últimas 52 semanas. A empresa tem um PL de 0,76 depois do lucro que ela teve. Certamente esse PL está totalmente fora da realidade e é algo não recorrente. É muito difícil uma empresa ficar com um PL assim naturalmente dos seus próprios resultados. Seu ROI também disparou, ficou em mais de 125%. Tem um caixa de mais de 18 milhões e uma dívida líquida de 66. Lucrou mais de 30 milhões de reais nos últimos 3 meses e 32 milhões nos últimos 12 meses. Esse fator não recorrente, provavelmente esse lucro líquido muito alto, fez com que os indicadores ficassem todos bagunçados, a gente não entendesse muito bem, mas como o objetivo desse vídeo é trazer apenas os indicadores, o ROI de fato é alto, pelo menos nesses últimos trimestres, ficou em 125%. E a próxima ação da nossa lista, a gente também tem que ter cuidado na avaliação, porque seus indicadores ficam bagunçados devido às suas reduções de capital, distribuição de dividendo e tudo mais. É a Syne3, SYNE3, a Synprospectus. A empresa tem um valor de mercado de mais de 170 milhões de reais, PL de apenas 1,41 em PVP de 0,72 e um yield de mais de 129%. Não precisa nem falar que são números que bagunçaram devido a todas essas movimentações da empresa e reduções de capital. Mas seu ROI ficou em incríveis 50%, 50,9%, um ROI muito elevado. A empresa tem um caixa de mais de 400 milhões e uma dívida líquida de 411 milhões. Lucrou 59 milhões nos últimos 3 meses e mais de 546 nos últimos 12 meses. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.